Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos analisar a proposição de que os extremos são iguais. Dizem que na política a gente deve evitar tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita porque ambos são extremos e que os extremos são ruins e não apenas isso, que os extremos são iguais. Então nós vamos analisar aqui essa proposição e ver se de fato isso se sustenta. Acompanhe. O que nós vamos mostrar aqui, basicamente, é que essa é uma proposição que ninguém leva a sério em nenhuma outra área da vida, mas as pessoas acham que no campo político está ok você falar uma coisa assim. Isso me lembra uma afirmação de Freud em relação à religião. O Freud, em O Futuro de uma Ilusão, ele afirma que no campo religioso as pessoas se permitem acreditar nas maiores contradições e elas não aceitariam acreditar nisso em nenhuma outra área da vida. Então a pessoa acha o seguinte, olha, não, no campo religioso a gente pode aceitar isso aqui como válido, mas eu não aceito isso para nenhuma outra área da minha vida. E eu posso complementar e afirmar que na política também acontece isso. As pessoas se permitem falar algumas barbaridades, algumas contradições na política que em outras áreas da vida elas não aceitariam. Então vamos analisar então a proposição os extremos são iguais. A gente já fez uma reflexão semelhante aqui no canal quando a gente falou sobre nazismo ser de esquerda. A gente mostrou por que a gente não tem que aceitar esse tipo de argumento, porque ele é extremamente problemático. A gente mostrou naquele vídeo qual que é a falácia. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Então vamos lá. Quando a pessoa diz que os extremos são iguais, o que a pessoa está querendo dizer é o seguinte. Você tem dois objetos com características diferentes, mas se você tiver essas características num grau muito extremo, essas propriedades que são opostas, elas acabam se transformando no mesmo. Ou seja, imagine dois objetos, os objetos P1 e P2. São objetos do mesmo tipo. Imagine que o objeto P1 tem a propriedade A e o objeto P2 tem a propriedade B. O que essa proposição dos extremos são iguais está dizendo é que se o objeto P1 apresentar a propriedade A em um grau muito extremo e o objeto P2 apresentar a propriedade B num grau também extremo, o que vai acontecer é que as propriedades A e B vão se tornar a mesma. Vamos pegar um exemplo aqui então. Vamos comparar duas propriedades opostas e distintas como belo e feio. Imagine só uma pessoa que está planejando sair de férias e ela tem duas opções de praia para ir. Então uma praia ela é bonita, bela, e a outra praia ela é feia. Só que imagine que essas propriedades, belo e feio, dessas praias, elas são propriedades apresentadas em seu grau extremo. Então uma praia é extremamente bonita e a outra praia é extremamente feia. A gente consegue imaginar a pessoa falando assim, eu vou para qualquer uma dessas praias porque se é extremamente bonita ou se é extremamente feia, para mim tanto faz, porque os extremos são iguais. Será que faria sentido? Será que alguém planeja sair de férias e escolhe uma praia extremamente feia porque ela é a mesma coisa que uma praia extremamente bonita? Então você está vendo que o centro do argumento é basicamente o mesmo. Né? Então eu estou dando um exemplo aqui para mostrar o absurdo da afirmação de que você falar que os extremos eles são iguais, que propriedades distintas levadas ou apresentadas em seu grau extremo, elas acabam se tornando a mesma coisa. Vamos dar um outro exemplo. Imagine que, para quem gosta de cerveja, né, o indivíduo ele quer tomar uma cerveja, está um dia muito quente. E aí, então, ele tem duas opções lá no bar. Ele tem uma cerveja que não estava refrigerada, então essa cerveja está extremamente quente, mas ele tem uma outra cerveja que ele também gosta, e essa cerveja ela foi refrigerada, então ela está extremamente fria. Então você tem ali esses objetos com propriedades distintas, contrárias, e em seu grau extremo. Alguém chegaria e falaria assim, olha, não, me dá aí, garçom, me dá qualquer cerveja aí, porque tanto faz se está extremamente quente ou extremamente fria, porque os extremos são iguais. Não faria também o menor sentido você fazer uma afirmação dessa. Então notem que a afirmação de que os extremos são iguais, ela não pode ser aplicada em nenhuma outra área da vida. Mas aí o pessoal fala o seguinte, não, mas você não pode pensar assim no campo político, porque no campo político você tem que imaginar como se fosse uma ferradura. Aí nas extremidades estão lá a extrema esquerda e a extrema direita, então elas acabam se aproximando. Tá, a minha pergunta é, por que eu tenho que pensar em formato de ferradura?
E isso tem que ser justificado, porque isso é uma coisa absolutamente absurda. Em qualquer outra área da vida, eu não aceitaria pensar isso em formato de ferradura. Agora, por que no campo político a gente tem que formular a questão dessa forma? Então, isso é uma coisa que precisa ser justificada. Por que pensar em formato de ferradura no campo político, sendo que em outras áreas da vida a gente não pensa assim? Dizer que extrema esquerda e extrema direita são iguais só faz sentido se a gente parte do pressuposto que esquerda e direita são a mesma coisa, o que é absurdo. Porque se a gente elimina a oposição entre esquerda e direita, a gente faz colapsar a própria política. Porque a política ela só existe porque existe o conflito de opiniões, o conflito de interesses, o conflito de projetos políticos. E com essa afirmação, o próprio centro colapsa. Justamente o centro, que precisa da oposição para que ele próprio exista enquanto centro. Além disso, quem elimina a oposição do campo político deve então recorrer ao quietismo. Deve absolutamente não fazer nada, porque se é todo mundo igual, por que eu devo optar por A ou B? Não faz absolutamente o menor sentido. Então, o que resta, né, a esses indivíduos que falam que os extremos são iguais, que esquerda e direita é a mesma coisa? Se calar sobre política. Absolutamente se calar, não tomar posição nenhuma e não dar opinião nenhuma, porque não faz sentido se posicionar se é tudo o mesmo. Quem afirma que os extremos são iguais, na verdade está querendo dizer o seguinte: extrema esquerda e extrema direita são igualmente inaceitáveis para mim. Veja que essa afirmação é bem diferente da afirmação inicial que a gente está analisando aqui nesse vídeo. Dizer que os extremos são iguais é uma coisa. Agora, dizer que os extremos são igualmente inaceitáveis para mim porque eu sou um indivíduo de centro, aí é uma coisa completamente diferente. Com isso a gente pode concordar. Tudo bem, você é de centro, você acha que os extremos são inaceitáveis para você. Agora, você dizer que os extremos são iguais porque são extremos, essa é uma afirmação sem sentido. O indivíduo de centro ele tem uma postura muito paternalista, né, em relação aos conflitos que acontecem na sociedade. Inclusive tem uma afirmação bem interessante nesse livrinho aqui. Isso aqui é um livro que fala justamente sobre essas equiparações entre esquerda e direita, né? O título dele é Extrem unbrauchbar, seria uma coisa no sentido extremamente imprestável, né? Übergleichsetzungen von links und rechts, sobre equiparações, comparações entre esquerdas e direitas. Esse livro aqui foi lançado em 2020 na Alemanha, é um livro recente, e vai falar somente sobre isso, sobre essas equiparações, sobre a teoria do extremismo. E uma coisa que ele fala aqui, que eu achei bem interessante, é que o indivíduo de centro ele é paternalista, né? O indivíduo de centro é aquele que, como se fosse o supervisor do jardim de infância. Então, o indivíduo de centro ele fica vendo o conflito entre extrema esquerda e extrema direita e fica assim: ô Antifa, você quer por favor deixar os nazistas em paz? Ô Antifa, não mexe com os nazistas, deixa eles em paz. É basicamente isso o que o centro faz. Ele se coloca como neutro, como alguém fora do conflito, só que ao fazer isso, ele fomenta o crescimento do nazismo. Uma questão que é reafirmada muito aqui nesse livro é o seguinte: essas equiparações entre esquerda e direita, essa teoria do extremismo, ela serve muito mais à direita do que à própria esquerda. Porque hoje, quando a gente fala sobre comunismo, isso é muito mais um fantasma do que, de fato, uma ameaça real. Agora, quando a gente fala em extrema-direita, a gente percebe que a extrema-direita está instaurada em diversos países e que movimentos de extrema-direita têm crescido muito. Então, a quem serve esse discurso de os extremos são iguais na prática? Isso serve à extrema-direita. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.